né? Passa mal, mas aí já... Tá, os advogados não passam mal, né? Graças a Deus. Deixa eu estar com a mão gelada, tá tudo bem? Isso, Obrigada, olha Fabi. que mulher maravilhosa, que mulheres maravilhosas. Bora. Amém. Sim. Está gravando, hein? Amém. Senhor, nós queremos colocar a vida da Patrícia, Senhor, nas tuas mãos. Nem precisa, porque a gente sabe que ela está nas tuas mãos, Senhor. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que ela passou, ela sai aqui pregando a tua palavra, falando do teu amor. E nós te agradecemos pela vida dela, te agradecemos pelo chamado, te agradecemos porque sabemos que o Senhor falará através da vida dela, porque o Senhor tem um grande propósito, Senhor, na vida dela e através dela. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que nesta noite todo espírito roubador da palavra seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda falta de atenção, todo cansaço físico, todo roubo caia por terra agora e que nós possamos estar com os nossos corações preparados para receber uma palavra revelada do Teu Espírito Santo para nós e que esta palavra venha dar frutos para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Precisa trocar, o microfone tá falando toda hora. É a pilha, né? Tem um... Tá. Então... Só um momentinho, tá aqui. Amém? Boa noite. Eu sei que a pastora Elisha já orou, mas... Senhor, eu quero apresentar minha vida diante do teu altar, ó Pai, e pedir a tua misericórdia, Senhor Jesus. E que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações, segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Que realmente o Senhor faça presente no nosso meio e que em tudo, Senhor, o teu nome venha a ser louvado e exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando a Isha mandou mensagem para mim, falando que eu ia ministrar, né? Eu tive exame no dia, aí passou. Teve exame, não posso ir, não tem como. Aí a pastora mandou mensagem para mim, pastora, não vai dar, não tem como. Aí ela esperou mais um pouco, aí ela falou, último culto? Eu falei, o último culto, pode contar comigo, não sei o que lá, tá. Aí a Isha pega e manda mensagem para toda a igreja. Gente, vai lá que o pessoal tá tocando. Eu falei, Isha, você não tinha outro dia para você convidar? Não podia fazer isso num sábado, num domingo, sei lá, num dia à tarde? Tem que ser no culto que a pastora falou que era para eu ir lá ministrar, então vai ter mais gente, misericórdia. Mas amém, glória a Deus, né? Quando elas me chamaram, e a gente tem feito isso, né, com todos os obreiros, eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para oferecer. E eu só sei falar de doença, eu só sei contar da minha doença, desde dezembro de 2016. Eu falei, eu não vou deixar de passar batida dessa oportunidade, eu vou falar alguma coisa nesse culto. E aí eu me peguei pensando e falando, Senhor, o que eu posso falar, o que eu posso trazer para a igreja, que não seja dor, que não seja decepção, que não seja tristezas. E, pois é, né? Ver Deus agindo. E aí o Senhor me fez pensar e me fez lembrar que não foi tudo ruim. Não foi só tristeza, não foi só choro, não foram só diagnósticos ruins. O Senhor esteve cuidando de mim o tempo todo o tempo. Aliás, não só de mim, mas de todos nós. Eu queria compartilhar com vocês o título que eu dei para isso, para essa palavra nessa noite. Vai passar. E eu falo isso com muita propriedade. Vai passar. Em Cantares, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Vejam, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve
em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Em Gênesis 8, capítulo 8, versículo 22, fala assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Queridos, esses 2 versículos em específico, eles falam sobre as estações. E esses últimos, desde o dia que a pastora falou para eu ministrar, eu fiquei pensando muito nisso. As estações, elas têm, no nosso mundo, né? Elas têm a duração média de 3 meses. São 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Alguns gostam mais da primavera, outros mais do verão, outros mais do outono, outros mais do inverno. Mas uma completa a outra. Sem a primavera não tem como acontecer o verão, sem o verão não tem como acontecer o inverno, sem o inverno não tem como acontecer o outono. E é um ciclo, e é nesse ciclo que a vida se produz e reproduz. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos fases não tão marcadas, demarcadas como no nosso tempo, de 3 meses cada uma, mas nós passamos por fases. Às vezes nós estamos na fase do verão. A fase do verão é aquela fase em que o sol brilha, em que a gente sente calor, em que a gente está disposto, em que a gente é chamado para vir, e a gente vem nos cultos, e a gente faz, e a gente trabalha, e a gente tem coisas para produzir, e é uma bênção. São dias muito bons. São dias longos também. A gente não quer que o dia termine, né? Porque no verão está todo mundo disposto a fazer tudo. E aí entra a primavera. A primavera vem cheia de flores, cheia de cores, cheia de vida. É florida, é bonita, é gostoso. Os nossos dias estão bons, nós não temos com o que nos preocupar. Estamos conseguindo pagar as nossas contas. Estamos com os nossos filhos nascendo, com os nossos parentes tendo nascimento dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e nós gostamos muito da primavera. Mas também chega o outono, as folhas caem, é necessário que a natureza ela recue um pouco, e a gente às vezes perde um pouco a nossa esperança. A gente fica meio pálido, meio sépido, porque a gente vê as folhas caindo, e é natural, é natural. E de repente chega o inverno também. O inverno é aquele tempo frio, seco. A gente não tem vontade de sair debaixo das cobertas. A gente não tem ânimo para nada. A gente não quer fazer nada. E um completa o outro. Eu gosto muito do inverno. Outros podem gostar muito do verão. Não importa qual a estação que você prefere. E não importa também qual estação você quer viver. É importante que você entenda que as estações, que as fases que nós temos nas nossas vidas, elas são passageiras. Não dá para a gente só querer construir as coisas no inverno, porque é mais frio, então eu me sinto mais disposto. Ou só no verão, porque dá para construir melhor, as chuvas vão ajudar. Não tem como, não dá só para a gente construir as nossas vidas, construir as nossas famílias, construir os nossos negócios, achando que vai ser só uma fase. Nós precisamos contar com todas as fases. Quando a gente para olhar a história, grandes empresas que foram construídas, grandes patrimônios que foram construídos por homens e mulheres que passaram por todas as fases, que tiveram as fases muito boas, mas que também souberam plantar, né, e esperar nas fases ruins, eles conseguiram manter um patrimônio durante muito tempo. E de repente essas pessoas falecem, porque é a lei natural da vida. A Bíblia mesmo fala, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E de repente essas famílias perdem os seus anfitriões, né, os seus grandes patriarcas, e de repente um patrimônio que é muito gigantesco é perdido por aqueles filhos. Porque aqueles filhos, eles sabem a parte da primavera, a parte do verão, eles não conhecem a parte do outono, do inverno, eles não conhecem que é necessário um trabalho árduo, que é necessário esperar muitas vezes. E na nossa vida é a mesma coisa. Cada estação tem a sua beleza, tem a sua função. A vida ela existe nesse ciclo, na mudança, onde existem várias fases. E as nossas vidas são assim também. E a nossa vida ela também não é linear. A nossa vida física,
a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. Às vezes a gente acha que está tudo muito bem. E aí eu vou entrar na parte de dezembro de 2016. Eu tinha uma vida muito normal, muito pacata, nunca tinha tido uma unha encravada. E de repente eu recebi um diagnóstico de câncer. A minha vida física mudou. A sua vida física também pode mudar em algum momento. Você pode sentir alguma diferença. A sua vida emocional também. Tem dias que nós estamos muito felizes, tem dias que nós estamos muito tristes. Isso não significa que Deus não nos ama, que nós nos esquecemos do Senhor, que nós não somos cristãos. São coisas que acontecem. Faz parte da nossa vida. Então nós lutamos contra as fases. Nós vivemos fases, nós lutamos contra as fases, mas muitas vezes nós eternizamos fases. E eu sou um exemplo de quem eternizou uma fase. Eu eternizei durante muito tempo dezembro de 2016 na minha vida. Durante muito tempo eu quis viver esse inverno. Durante muito tempo eu só ficava lembrando desse diagnóstico. Durante muito tempo, mesmo vendo o Senhor tendo cuidado com a minha vida, mesmo o Senhor tendo todo o carinho comigo, com a minha família, com a minha casa, a igreja, sendo um sustento na minha vida, eu não conseguia ver qualquer outra coisa que não fosse esse diagnóstico, essa fase ruim. E eu sempre voltava para o mesmo lugar, eu sempre voltava para o mesmo lugar, eu sempre voltava para o mesmo lugar. E queridos, na nossa vida funciona assim. As fases, elas são para passar. Eu não sei jogar muito videogame, mas essa galera mais nova sabe. Você começa numa fase mais fácil, você vem numa fase depois, você passa, aí você ganha vida, você ganha dinheiro, sei lá como é que funciona, e aí você vai passando de fase. Você vai passando de fase. Mas se você não consegue conquistar aquela fase, você não consegue ir para a fase seguinte. E na nossa vida é a mesma coisa. Enquanto nós eternizamos fases que deveriam ser passadas, a gente não conquista aquilo que o Senhor tem para nos dar. Ah, mas o Senhor não pode fazer um milagre? Ele faz milagres. O Senhor faz milagres. Mas não adianta você querer voltar a ter 20 anos. Querer voltar a ter 30 anos. Você precisa aprender a passar as fases. A seguir adiante. A olhar o cuidado do Senhor sobre a sua vida. E seguir adiante. E aí, dentro da palavra, a gente ouve o Senhor falando o seguinte: há tempo para todas as coisas. As coisas passam, as fases passam. Há tempo para as nossas emoções, há tempo para nascimento, há tempo para falecimento, há tempo de estar junto, há tempo de afastar-se. E nós precisamos respeitar as nossas emoções e respeitar as nossas fases. Para finalizar, eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente tem dias em que a gente está muito confiante. A gente está muito confiante, a gente chega dentro do culto com vontade de dançar. A gente recebeu uma palavra, a gente sabe que o Senhor falou com a gente chega disposto a tudo. Nesse dia o Senhor tem que ser entronizado em nossas vidas. Mas há dias também em que a gente vem por obrigação apenas. Tem dias que a gente vem só para cumprir um protocolo. Tem dias que a gente está cansado, tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente não tem motivos. A gente acha que a gente não tem motivos para agradecer. Neste dia também é necessário que eu e você entronizemos o nome do Senhor Jesus. Porque qualquer que seja a fase, qualquer que seja o problema, nós precisamos lembrar que vai passar. Isso eu quero fazer um adendo, queridos. As fases ruins, se a gente pudesse escolher não passar as fases ruins, nós escolheríamos não passar as fases ruins. Mas dá uma olhadinha agora, pensa um pouquinho, por alguns segundos. Quem seria você se não tivesse passado por fases ruins? Quem seria você se você não tivesse chorado, se você não tivesse desesperado, se você não tivesse ficado mais sensível a ouvir a voz do Senhor? Porque quando nós estamos preocupados com festa, quando nós temos banquetes, quando nós estamos resolvendo as coisas, nós temos dinheiro para pagar as nossas contas, nós não precisamos falar com a pastora no final do culto, a gente nem está ouvindo direito o que está sendo dito. Mas quando a gente está triste, preocupado, precisando de uma resposta, querendo ouvir a voz do Senhor, a gente fica mais atento, a gente fica mais sensível para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer.
E é nessas horas que o Senhor fala conosco. É nas horas do nosso vale, são nas horas que nós estamos mais sensíveis. Então, fases ruins, elas são necessárias para forjar o nosso caráter, para que a gente venha entender o trabalhar e o propósito de Deus. Se eu pudesse escolher não passar por todas as coisas que eu já passei, eu escolheria não passar. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus, porque eu sei que tudo que eu passei me transformou numa pessoa muito melhor em diversos aspectos. E quem caminha comigo, que é a Isha, a pastora Beth, sabe que eu era uma pessoa insuportável. Ainda sou, em diversos aspectos. Mas se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, e se eu não tivesse entendido o cuidado de Deus, e se eu não tivesse visto realmente que o Senhor é Ele quem sustenta as nossas vidas, queridos, eu não estaria aqui hoje. Então, saibam que vai passar. As coisas boas, elas vão passar. Então, esteja realmente atento à voz do Senhor. Esteja realmente na presença do Senhor. Agora, se você está vivendo uma fase boa, se é um tempo bom na sua vida, se você tem vivido os seus sonhos, se o Senhor tem trazido palavras de promessas sobre a sua vida, as promessas têm se cumprido sobre a sua vida, louve a Deus, adore ao Senhor Jesus por isso, glória a Deus por isso. Mas às vezes essas fases também passam e haverão dias ruins. E nos dias ruins, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo nosso Pai. O Senhor continua sendo bom. A bondade do Senhor, ela continua sobre as nossas vidas. E eu queria finalizar com Salmos 23, versículo 6, que ele fala o seguinte. O salmista diz o seguinte. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Queridos, no diagnóstico bom ou no diagnóstico ruim, a bondade do Senhor está presente. Queridos, quando você tem dinheiro na sua conta, quando você não está no cheque especial, quando você está estourado no cheque especial, a bondade do Senhor continua sobre a sua vida. Quando o seu casamento não vai bem, não tem mais o que se fazer, não há mais possibilidade nenhuma, o Senhor continua sendo bondade sobre a sua vida. Se o seu casamento está bem, se a sua família está realmente firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, a bondade do Senhor é sobre a sua vida. Seja qualquer que seja a circunstância, qual for a circunstância, qual for a situação, lembre-se que a bondade do Senhor é sobre as nossas vidas. E que os dias bons e os dias maus, eles vão passar. Mas que em todos eles, a bondade do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.